Depois de um belíssimo desabafo no último vídeo, hoje é dia de falar sobre tática, sobre estratégia, sobre como o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores e chegou a mais uma final. Fica por aí que eu te conto tudo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu queria muito gravar, nossa senhora, análise tática da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores. Então, bicho, já taca o dedo nesse like, já se inscreve se você tá caindo aqui de paraquedas, a gente sempre faz análise tática dos jogos do Palmeiras, dos adversários do Palmeiras, de jogadores do Palmeiras, então, bicho, inscreva-se que é muito importante, manda o vídeo pros amigos para todo mundo ficar por dentro também e vamos analisar taticamente Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1. Bora pra prancheta. Muito bem, pessoal. Então está aí a pranchetinha na tela para a gente entender um pouco mais sobre a estratégia do Palmeiras taticamente para esse jogo. E o primeiro ponto que eu tenho que levantar aqui para vocês é que, apesar das mudanças que o Abel fez nos nomes, na escalação do Palmeiras, a disposição, a formação, o esquema se manteve. Por quê? Porque no primeiro jogo, como eu expliquei para vocês, o Rony, ele fechava uma linha de 5 pelo lado direito para acompanhar o Arana, que sempre subia. Então, como o Arana sempre subia, o Rony sempre estava fechando aqui essa linha de 5. E aí o Palmeiras tinha o Marcos Rocha, tinha o Gomes e tinha o Luan. Nesse jogo de volta, o Palmeiras teve Marcos Rocha pela direita, teve Luan Gomes, teve o Renan na esquerda, e aí o Piquerez aberto mais uma vez por ali, certo? Então tinha o Felipe Melo aqui na frente da zaga, ao lado do Rafael Veiga mais uma vez pela direita e do Danilo no lugar do Zé Rafael. Mudaram os nomes, mas o esquema, a formatação do time continuou o mesmo. E aqui na frente, ao invés de ter Dudu e Luiz Adriano, teve Dudu e Rony. Por que o Palmeiras fez isso? Por que o Palmeiras teve Dudu e Rony? Porque a estratégia de ataque do Palmeiras, a estratégia do Palmeiras para machucar o Atlético Mineiro era bola no espaço, bola na profundidade. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Então, essa era a formatação aqui do Palmeiras, e o Palmeiras que num primeiro tempo, na minha visão, fez um primeiro tempo muito correto em termos de estratégia, tá certo? Mais uma vez, a estratégia, você pode gostar ou não, mas ela é válida. Toda estratégia de jogo é válida. E a estratégia do Palmeiras, tanto no jogo de ida quanto nesse primeiro tempo, que eu vou explicar melhor aqui para vocês, foi válido. O Palmeiras se fechou bem com esses jogadores aqui, tá certo? Tinha Rony e Dudu marcando um pouco mais a saída de bola, né? Deixa eu puxar aqui um pouco mais os jogadores do Atlético, só para a gente entender melhor que os dois atacantes do Palmeiras vigiavam aqui os zagueiros. A gente tinha sempre Piquerez e Marcos Rocha subindo, vigiando as subidas dos dois laterais, do Mariano pela direita e do Arana pela esquerda, e o Palmeiras se defendeu bem e conseguiu jogar com bola. Eu vi o Palmeiras saindo jogando em organização ofensiva e em transição, e aí com bola na profundidade. O que é isso, né? Bola nas costas da linha de defesa do Atlético, explorando esse espaço nas costas do zagueiro. E por isso o Rony, porque o Rony ataca bem a profundidade. Mas o Rony errou muito nesse jogo contra o Atlético Mineiro, num ponto que foi um ponto chave do Palmeiras, principalmente nesse primeiro tempo, mas no segundo também, que foi tomada de decisão. O Palmeiras errou muito tomada de decisão. Então foi um primeiro tempo que eu vi, em termos de estratégia, um Palmeiras muito correto, mas um Palmeiras pecando em tomada de decisão. O que eu quero dizer com tomada de decisão? Quando o Palmeiras tinha a bola, errou com o Veiga, por exemplo. O Veiga estava bem, estava chamando a responsabilidade, mas estava segurando muito a bola. Então teve uma jogada que ele estava livre depois de dar um chapéu no jogador do Atlético, que ele acabou escolhendo a ação errada, poderia ter chutado no gol. Teve um outro lance que ele segurou muito a bola, teve um lance que o Dudu errou tomada de decisão, que o Piquerez errou tomada de decisão, que ele poderia ter feito um passe para o Danilo. Então isso acabou prejudicando o Palmeiras ofensivamente. Se o Palmeiras acerta uma bola daquelas, poderia ter feito gol no primeiro tempo. E outro ponto que prejudicou o Palmeiras mais uma vez, o tanto de falta que o Atlético Mineiro fez. O que bateu o Atlético Mineiro não só no primeiro tempo, mas no segundo também. Matou muitos contra-ataques do Palmeiras. Mas enfim, esse é um outro ponto. Agora, a tomada de decisão também prejudicou o Palmeiras defensivamente. Foi inclusive o grande problema defensivamente do Palmeiras, as chegadas do Atlético, foi por causa de uma questão do Danilo. E eu vou explicar para vocês por quê. Vou até puxar a bola aqui, porque quando a bola estava nos pés de um dos volantes, por exemplo, então
o Jair aqui, ou por exemplo, o Alan, e vamos imaginar que o Danilo é esse jogador aqui, porque era esse meio campista da linha de 3 que jogava pela esquerda. Então, vamos supor que a bola está aqui com o Jair. O que eu digo que a tomada de decisão do Danilo sem bola acabou prejudicando um pouco o Palmeiras nesse primeiro tempo? O Zé Rafael, que é um cara que estava jogando ali na posição do Danilo, ele é um cara de, quando esse jogador recebe a bola, ele vai pressionar independente de qualquer coisa. Por isso que chamam de trem, né? Porque ele vai pressionar, ele arrasta todo mundo, ele tromba. Então, quando esse jogador recebe, o Zé Rafael ele já ia com certeza pressionar, e o Felipe Melo e o Veiga, que jogaram o primeiro jogo ao lado do Zé Rafael, eles sabem disso e eles já estavam acostumados com isso. O Danilo, ele tem uma característica diferente, o Danilo ele estava com uma certa dúvida em relação a isso. Então, quando esse jogador do Atlético recebia, o Danilo ele não ia imediatamente fazer a pressão na bola. E aí que eu tô falando de tomada de decisão. O Danilo, ele acabava decidindo essa pressão, saltar para pressionar, né, que a gente chama, um pouquinho atrasado. E aí isso gerava o quê? Um espaço para o Atlético aproveitar, seja com o Zaratio, com o Nacho, com o próprio Hulk baixando aqui. Então, esse para mim foi o grande problema defensivo do Palmeiras no primeiro tempo, tem muito a ver com essa tomada de decisão do Danilo, mas no geral, foi um primeiro tempo correto na minha visão do Palmeiras em termos de estratégia. E aí volta para o segundo tempo e o Palmeiras ele só precisaria manter aquilo, porque o que a gente viu aqui que deu errado no primeiro tempo, principalmente tomada de decisão. O Palmeiras acerta uma tomada de decisão ofensivamente falando nesse segundo tempo e faz o gol. O Palmeiras precisava de um gol só que aí no começo do jogo o Palmeiras toma um gol, começo do segundo tempo no caso, o Palmeiras toma um gol do Vargas, por erro do. Tem erro de cobertura na hora do cruzamento, tem falha do Marcos Rocha, enfim. E aí, gente, pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez aqui numa análise tática pós-jogo, eu vou trazer para vocês para falar sobre tática, sim. Para falar sobre o que aconteceu dentro de campo, não vai ser um campinho, não vai ser uma prancheta, não vai ser uma imagem, não vai ser um vídeo, vai ser isso aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante para a gente entender a estratégia do Palmeiras. Você sabe o que é isso? Isso aí é o que o Abel fez para os jogadores logo depois do Palmeiras ter tomado o gol. Ele falou calma e apontou para a cabeça. Por que isso é tão importante, gente? Porque o futebol, ele não é só tática, ele não é só técnica, ele não é só físico, ele é mental também. Principalmente numa semifinal de Libertadores, num jogo com torcida, jogadores do Palmeiras que não estavam acostumados a jogar com torcida, como o próprio Danilo que eu acabei de citar aqui, como o Renan, enfim. O mental era muito importante. E por que ainda mais no contexto desse jogo? Porque, como eu falei, o Palmeiras, quando ele toma o gol, nada precisava mudar na estratégia do Palmeiras, nada precisava mudar, porque o Palmeiras continuava precisando de um gol só. E aí muita gente nas redes sociais já enlouqueceu, já ficou, porque o Abel tá demorando para trocar, porque sei lá o quê, porque tá maluco, porque tá sendo covarde e tudo mais, mas vocês precisavam entender que nada precisava ser alterado na estratégia, o Palmeiras precisava acertar a tomada de decisão para fazer o gol que precisava fazer. Então, por isso que é muito importante manter o psicológico, e essa parte mental, o Palmeiras falhou um pouco nos 10 minutos seguintes ali do gol que tomou. Então, por isso que é importante destacar, porque ali foi quando o Atlético cresceu e conseguiu fazer um certo abafa, que o Everton teve que fazer defesa, enfim. Mas foi ali, foi por causa do psicológico, não foi por causa da estratégia, do tático, foi por causa do mental. E aí, 5 minutinhos depois do Palmeiras ter se recuperado, né? 5 minutos depois desses 10 minutos que eu digo que ficou um pouco mal mentalmente, o Abel vai lá, tira o Rony e coloca o Gabriel Veron. Por que ele tira o Rony? O Rony, ele teve umas 3 chances, pelo menos, teve aquela que ele estava impedido, né, mas teve umas 3 chances, pelo menos, que ele recebeu bola onde? Na profundidade, nas costas da defesa do Atlético, e teve chance de fazer o gol, 1 contra o Everson, e perdeu o gol. Ele estava errando o quê? Na tomada de decisão, mas a estratégia de explorar as costas da defesa do Atlético Mineiro, de explorar a bola na profundidade, estava dando certo. Só que o Rony estava errando a tomada de decisão. Então o Abel tira o Rony e coloca o Veron na primeira bola que o Veron recebe, e vocês podem ver que é uma bola que está com o Piquerez aqui, e o que ele busca? Ele busca a bola na profundidade, bola nas costas da defesa. O Veron alcança, o Nathan Silva está com ele, e aí, claro, tem a falha do Nathan Silva, o Veron consegue recuperar, toca para o Dudu no meio, fazer o gol, certo? Então tem a falha individual do jogador do Atlético? Sim, mas aquilo o Palmeiras já estava tentando há muito tempo no jogo, aquela, como eu disse, era a
estratégia para o Palmeiras machucar o Atlético Mineiro, bola na profundidade, explorar as costas da defesa. E muitas vezes o Rony errou na tomada de decisão, e não só o Rony, outros jogadores também, como eu expliquei aqui. O Gabriel Veron não errou. O Gabriel Veron conseguiu recuperar a bola, foi iluminado e rolou pro Dudu fazer o gol. Então, isso, o que fica de lição disso aqui, que é muito, muito importante? Bora para outra câmera que eu te conto. Muito bem, o resumo de tudo, a lição que fica é: não julgue uma estratégia de jogo pelo gosto pessoal, gente. Todas as estratégias para vencer são válidas, desde que elas sejam bem executadas. E a estratégia que o Abel pensou para o Palmeiras nesses 180 minutos de semifinal foi bem executada, foi muito bem executada, inclusive pelos jogadores. Então, muita gente acabou questionando a estratégia do primeiro jogo por questão de gosto pessoal, e todo mundo tem direito a ter sua opinião, mas não pode questionar e minimizar aquilo por causa do seu gosto pessoal. E aí muita gente falou: ah, mas é muito arriscado se defender em casa, não ir pra cima em casa porque pode faltar depois. Gente, arriscado, toda estratégia vai ser. Toda estratégia vai ser arriscada, gente. O futebol, o que a gente fala, né, é uma expressão que muita gente usa, futebol cobertor curto. Ou seja, quando você cobre o rosto, a perna fica descoberta. Aí você vai cobrir a perna, o rosto fica descoberto. Você cobre um braço, o outro fica descoberto. Ou seja, você nunca vai conseguir ser perfeito em todas as partes, em tudo, todas as fases do jogo. Você tem um adversário do outro lado. E a gente falou aqui mais de uma vez, os princípios de jogo do Atlético Mineiro, do Cuca, anulavam muitos princípios de jogo do Palmeiras, do Abel Ferreira. É um duelo de conceitos, gente, é um duelo de princípios. E são duas equipes muito fortes, ainda mais esse Atlético, um time individualmente muito forte. Então, não fiquem subestimando uma estratégia por causa de gosto pessoal. Todas as estratégias são arriscadas. Se o Palmeiras fosse pra cima do Atlético no primeiro jogo, vocês acham que não seria arriscado? Seria arriscado também, mas o futebol é isso também. O futebol é tomar riscos, o futebol é tentar controlar o caos que acontece durante o jogo, porque o futebol é um jogo de natureza caótica, tá? O futebol, o que acontece ali é um caos que os dois times tentam controlar a todo momento. E o Palmeiras soube controlar muito bem e usou muito bem, como eu disse, a mentalidade. Mas é isso, por favor, comentem aí suas impressões do jogo e tudo que vocês querem que a gente analise aqui, porque vai ter mais vídeo, então jogadores que vocês querem que a gente analise, comenta tudo aí, quero ver os comentários de vocês, vamos trocar uma ideia. Siga o Análise Verdão em todas as redes sociais para mais conteúdos exclusivos. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, mande o vídeo pros amigos pra gente crescer ainda mais. Fechou, rapaziada? Muito obrigado e tchau, tchau.